Voltamos ao debate sobre florestas, reflorestamento no estado do Espírito Santo. Eu acho que essa conjugação do trabalho, né, do setor ambiental do estado, do setor produtivo, eu acho uma conjugação fantástica. Tá? Todavia, eu quero deixar claro que esse programa de extensão, que levou a isso mesmo, a 80 mil hectares de florestas de produção não destinada ao fabrico de energia, de carvão e celulose, como produtos madeireiros, é fantástico. Todavia, a pesquisa precisa direcionar mais o material genético a ser produzido. Tá? Porque esse material hoje que é plantado, para mim não tem problema nenhum com pinos e eucalipto, eu acho eucalipto espécie fantástica, a gente tem que usar muito mais eucalipto, tem que usar muito mais pinos, sem dúvida nenhuma, mas só que o Estado, isso já está estudado, existem 7 regiões ecológicas. E normalmente os agricultores usaram as espécies que os fomentadores da celulose deram. Então isso você não maximiza a propriedade. Tá? Então não maximiza a produtividade. Sim. Então é preciso, e aí o Estado, é importante trabalhar com outras variedades. Com outras espécies, com melhoramento, quer dizer, com outras alternativas, não é só eucalipto, tem a própria seringueira, que é uma espécie importante, entendeu? Agora, não esquecer desse binômio aí, produção e conservação. Acho que o Estado tem que dar, os setores têm que se juntar, e que à medida que o cara faça a sua floresta de produção, faça também a sua recomposição das áreas de preservação permanente, a sua recomposição da reserva legal. O Gouveia citou antes, no primeiro bloco, o trabalho que você desenvolveu lá, fazendo inclusive cultivo de espécies nativas, de árvores nativas, né, que poderiam ser também alternativas que possam ser usados juntos com essas espécies que já existem, que é o eucalipto e o pino. Eu acho que com a diversidade biológica de árvores que existem na Mata Atlântica, é muito pouco a gente querer que apenas 2 espécies vão ocupar. Não, sem dúvida, você tem toda a razão. Hoje, já há 6 anos, eu dirijo uma empresa, um programa de implantação de 100 mil hectares de floresta com predominância de espécies Mata Atlântica. E são 22 espécies que nós estamos usando. Jacarandá, peroba amarela, peroba rosa, vinhático, paraju, macanaíba, maçaranduba, jequitibá rosa, quer dizer, é possível. Não obstante, a cultura, principalmente do brasileiro, do sul-americano, é uma cultura imediatista. Ele quer cortar com 10 anos, com 15 anos. Eu visitei uma serraria na França, que já está implantada há 140 anos, a serraria não mudou de lugar, está no mesmo lugar. Em volta tem a floresta. Hoje, no Brasil, as serrarias acompanham as florestas. Onde tem floresta, a serraria vai andando. Quer dizer, nós não temos essa cultura de sustentabilidade de produção. Tá? Isso o Estado tem a vocação florestal. É onde aqui, o Estado do Espírito Santo, sul da Bahia, são os melhores índices de crescimento das florestas no mundo. Tá? Então, tem espaço para isso? Sim, com certeza. Renato, no final do governo do Paulo Artung, no último mandato dele, o Estado estava criando um centro de pesquisa na área florestal para trabalhar com essas espécies, inclusive, né, para poder administrar esse projeto de Floresta Piloto, que foi um projeto idealizado entre o IEMA, o SEAMA, Secretaria da Agricultura, Incapé e Vale. Foi uma discussão, o Renato, inclusive, foi o grande cabeça desse projeto. São trabalhos de cada região do estado, 50 hectares. Cada região ecológica, né, nós faríamos um módulo de floresta de produção, tá, com floresta de crescimento rápido e floresta também de crescimento mais moderado. Além disso, com sistemas agroflorestais, recuperação de reserva legal e recuperação de APP. Quer dizer, é um projeto sem política, né, era um projeto técnico que foi encampado pelo Paulo Artung. Todavia, mudou o governo, as coisas não aconteceram. Espero que com o Paulo Artung, que tem uma visão, ele foi ele que nos deu o aval, né, pode ser que ele encampe novamente. Isso é fundamental para o Estado, porque o Estado não tem que ficar a reboque de empresa nenhuma. O Estado tem que ter o apoio das empresas, mas não pode depender das empresas. Então, já existe essa política. Então, é implantar isso. Isso fortalece o Estado. E outra coisa, minimiza o prejuízo do agricultor. Isso é um desafio maior que a gente tem. Quer dizer, o Estado, como o Renato falou,
Ele tem vocação florestal, mas não tem cultura de floresta. É verdade. Né? A gente não consegue sair desse dueto aí, como já foi dito, eucalipto. Nossa cultura é de pasto, né? Cultura de pasto e de café. Criação de boi. Então a gente tem um desafio grande no Reflorestar de convencer, de mostrar ao produtor rural que a floresta ela é muito mais do que só eucalipto. A gente também não tem nada contra, ao contrário, uma espécie fantástica, mas tem outras espécies. A gente tem aí um potencial muito grande, por exemplo, o pequeno produtor rural, que é a maioria do nosso estado, de recuperar suas beiras de rios com os sistemas agroflorestais, que a lei permite ao pequeno produtor rural isso. Quer dizer, ele pode utilizar espécies que vão trazer renda para ele, junto com espécies nativas da Mata Atlântica. A gente pode colocar o cacau, pode colocar a seringueira, pode colocar a pupunha, enfim, várias espécies. Agora, Sossai, um grande desafio é a gente chegar até o campo, né? Chegar até o produtor. Né? Mas a gente está quebrando em todos os municípios. A gente conseguiu já, nosso primeiro ano do Reflorestar, nosso desafio era chegar nos municípios. E nós tivemos êxito, nós conseguimos chegar em 73 municípios do estado. Alguns bem mais que outros, mas chegamos em todos. Esse é o primeiro passo. Quer dizer, quando o produtor rural vê o vizinho fazendo e começando a ter renda, a coisa começa a mudar. A gente teve esse exemplo em Montanha, por exemplo, que já começamos lá 3 anos atrás. No começo, quase nenhum produtor rural interessado, hoje tem fila querendo, porque já viu o vizinho fazendo e viu que ele pode recuperar a beira de rio usando espécies que vão conciliar conservação do solo e da água com renda, isso é muito importante, né? E ele começa a querer. Então, é um desafio atrás do outro. A gente não sabe, a gente sabe que a tarefa é difícil, mas a gente acredita nela, a gente acha que é possível mudar mas eu aos poucos, acho que hoje é um pouco mais fácil, primeiro por essa coisa que o Galvez falou, de você já ter hoje 80 mil hectares. O agricultor sabe que se plantar, ele vai ter recurso. Tá? Agora, eu só acho que a gente tem que dar um cardápio para o agricultor, não induzir o agricultor, planta isso, ele tem que escolher. Claro. Ele tem que escolher. Agora, uma outra que é preocupação, que é inerente ao uso do solo, florestas, né, preservação permanente, é a produção de água. O Estado vai passar por sérios problemas, pô. Já passou. Já passou. E não é porque estamos passando. Aí é muito fácil. Qualquer coisa, mudança climática. Mudança climática é coisa nenhuma. É que hoje a chuva que cai vai embora. Ela não é mais retida. A floresta não faz chover. A floresta aumenta a capacidade de infiltração do solo. Então, se elimina a floresta, vai acabar a água. Então, quer dizer, mais do que nunca, é brigar para que você consiga implantar o seu projeto, que é lindo. Entendeu? Para quê? Para que progressivamente, a gente não tem varinha mágica, o pessoal acha que vai aparecer da hora para outra. Não, é trabalho, é muito trabalho. Aí sim você vai conseguir aumentar essa produção de água, que é fundamental, não só para o setor florestal, mas para o setor agrícola. Pô. E aí vale um destaque importante, esse momento que a gente viveu agora, e vai viver o ano todo, de escassez hídrica, que acho que a maioria não tinha visto aqui no estado, né, um verão desse como teve aí. Quer dizer, foi uma coisa... Norte a sul, hein? Norte a sul. Um momento ruim, né? Principalmente atacando São Paulo, depois o Rio, Não, digo no estado aqui do Espírito Santo, porque antigamente era determinada região, hoje foi no... quase que faltou água para a Vitória, né? Certamente uma coisa horrível, mas traz oportunidades. Quer dizer, o produtor rural, a sociedade enxergou que é importante a gente estar pensando além da sua torneirinha ali, que abre a água, muitos acham que a água vem na torneira, não vem. Né? A gente tem que plantar lá em cima nas cabeceiras. Então, quer dizer, a crise traz oportunidades, isso é importante. Isso é muito importante. Registrando uma coisa que é fundamental, o Renato falou muito bem, não é fácil fazer, e uma coisa que a gente está fazendo no Reflorestar, a gente não está só atuando com o produtor rural, isso é fundamental, o mais importante. Agora, para que o produtor rural se convença, a gente tem que ter um monte de estratégias. Então, por exemplo, a gente está fazendo agora o plano estratégico da cadeia florestal capixaba. Quer dizer, conhecer quais são as espécies florestais nativas e exóticas que, conciliadas ou não, podem trazer renda em cada região. A gente sabe que não é qualquer lugar que vai dar. A gente tem exemplo, Renato, lá da própria Vale Plantios, que você fez na época de Jequitibá, que não consegue encontrar mercado. Não é uma coisa que parece fantasia, né? Então, a gente tem que conhecer o mercado, para onde é que pode escoar, trabalhar isso um pouco, qual a espécie que o produtor rural deve plantar, que vai ter mercado, e mais do que isso, dar a ele segurança jurídica. Quer dizer, não pode ele plantar hoje e daqui a 5, 10 anos ter problemas para poder ter autorização para colher a fruta, cortar a madeira se for fora de área de preservação. Então a gente tem que dar a ele segurança jurídica. É um monte de situação que a gente tem que estar olhando para a coisa funcionar. É isso aí. Bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos para o último bloco do nosso debate. Fique conosco que está bem interessante.
Obrigado.